Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 177 é a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então aqui dando sequência, então o espiritismo ele diz respeito a tão grande número de observações, mas são assuntos que não acabam mais. Sabe por que são assuntos que não acabam mais? Porque está relacionado aos desígnios de Deus por toda a eternidade. Quando não existe princípio e nem fim, é eterno. O Espiritismo, ele trata daquilo que não tem princípio e daquilo que não tem fim. Trata tudo. Aí você pode me dizer assim, mas os bons espíritos disseram que os ensinos não foram passados integral, mas não foram passados integral. Não foram. Os ensinos. Não foi passado integral. Mas, de uma forma passado, que aborda, vou usar o termo, só para ficar fácil, aborda princípio e fim, que significa princípio de tudo e o fim de tudo por toda a eternidade. Você entende que eu disse dessa forma só para simplificar. Porque não existe princípio e nem fim. Por mais que exista meio. Mas por que existe meio se não existe princípio e nem fim? Porque se tratando de Deus, tudo é presente. Se tratando de Deus, tudo é presente. Então nós não podemos colocar Deus no princípio, como também não podemos colocar Deus no final. Porque Deus é presente, onisciente, onipotente, né? Então, observe só. O Espiritismo, ele trata de tudo. Só que, de acordo com o nível evolutivo do indivíduo, nós temos que entender uma coisa. As leis de Deus, elas são uma só. Nós temos que pensar assim, ó. Os mesmos desígnios de Deus, as mesmas leis de Deus aqui na Terra, são as mesmas leis de Deus em Marte, em Júpiter, em Saturno. A única diferença é o estado evolutivo dos seres. Então, nós sabemos do nosso estado evolutivo. Então, de acordo com o estado nosso evolutivo, os espíritos transmitiram a Kardec tudo de acordo com o nosso nível evolutivo. Há assuntos tão diferentes exigindo conhecimento e aptidões mediúnicas especiais, já tratamos disso, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto
todas as condições necessárias. Então você sabe que é impossível encontrar-se em um só ponto todas as condições necessárias. Nós já tratamos disso no outro vídeo, mas nós vamos tornar a repetir. É o caso do comércio. Vamos pensar assim. Não existe um local apropriado para a farmácia? Existe um local apropriado para o mercado, outro para a padaria, outro para o hospital, não é? Outro para a UPA, né? Um outro local apropriado para um templo evangélico, para uma casa espírita, para uma igreja católica, né? Uma basílica, uma matriz, um campo de futebol, locais apropriados. Tem um local que é o local lá da terrinha do pé junto, né? Onde põe os pezinhos juntinhos assim, guarda o danadinho lá, né? O corpinho do danadinho. O que nós estamos querendo mostrar é isso. Olha só para você ver. Que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Sabe por que também? Nós já esclarecemos em partes, conforme já explicamos. Até porque a aptidão dos dons mediúnicos, pelo fato da mediunidade no ser humano, né, de natureza, né, ela encontra-se arraigada-se no organismo físico, no biológico, no orgânico. Então, aquilo que nós já dissemos, nascido de mulher, aqui na Terra, é médium. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Em matéria de dons mediúnicos. Uns conseguem ver, por exemplo, olha só para você ver uma coisa interessante que me passaram aqui agora. Por exemplo, tem 3 médiuns em uma sala. 3 médiuns videntes. Então, tem 30 espíritos ali presentes. Olha que comparação mais legal essa agora. Eu gostei mesmo da avó. A avó é a avó. Oh, meu Deus do céu. Eu não fico sem essa baixinha. Essa baixinha, eu não fico sem ela. Então, os 3 médios, eles têm aptidão, têm o dom da vidência. Pois bem, olha para você ver como funciona. Aí você chega e diz para os 3, olhe nesta direção aqui. Eles olham. Aí você pergunta para o número 1 lá, você sorteia 1 lá. Quantos espíritos você está vendo aqui dentro dessa sala? Eu estou vendo 10 espíritos. 10? Beleza. E você, Tião? Estou vendo 20. Beleza? E você, Tião? 30. Aí, vamos colocar mais um na história. Vamos colocar mais um médium na história, mais um médium vidente. E você, o Barbosinha? Barbosinha? Sim. Quantos espíritos você está vendo aqui nessa sala? 1. Agora eu te pergunto uma coisa.
Erraram todos eles ou acertaram todos eles? Acertaram todos eles. Na condição de professor, o professor é obrigado a dar nota 10 para todos. Por quê? Porque é o nível evolutivo de cada qual. Então você pode estar rodeado de 50 espíritos, mas se as tuas capacidades evolutivas e se também o teu dom mediúnico de vidência está educado mais ou menos, você vai ver os espíritos de acordo com a tua educação mediúnica. Agora, se você está ali, né, em dia, você vai ver todos os espíritos ali no ambiente. Agora, o mais interessante, olha só para você ver, que aquele que consegue ver um espírito só, ele não consegue ver 29 outros espíritos que encontram-se no mesmo ambiente. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Esse emaranhado. E outra coisa que eu vou lhe dizer. Você sabia que esses 30 espíritos pode acontecer deles não conseguir ver um ao outro no ambiente? Eles podem não ver um ao outro ali no ambiente. Por exemplo, você vê o espírito do Tião. Aí você pergunta para o Tião assim, Tião, quantos espíritos está presente nesse recinto? Eu não vejo nenhum. Tião não mente. Eu não vejo nenhum. Aí você pergunta para o outro espírito, Barnabé, quantos espíritos você vê neste ambiente? Eu vejo 15. Olha só para você ver que interessante. O que eu estou querendo dizer com isso? Evolução, dimensão. Cada tá certo? Todos estão certos no nível evolutivo que se encontra. Agora, o mais interessante é que Kardec, ele pesquisou minuciosamente tudo isso. Eu não sei se você sabe, mas 99% dos espíritos levados às casas espíritas, eles não conseguem, 99,9%, eles não conseguem ver 100% dos mentores espirituais que os levaram até a casa espírita. Se tem lá uns 10 espíritos mentores, capaz que eles vê 1, 2, 3 só no máximo. Ora, gente, isso está nas obras de André Luiz. Isso não é segredo, não. A gente só precisa estudar. É o nível evolutivo, faixa vibratória, sintonia. Agora, Kardec estudou minuciosamente tudo isso, né? Então, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Que isso quer dizer também? Olha quanta coisa quer dizer. Que numa cidade havia lá médio X, médio Y, médio W. Na outra cidade, você entendeu, né? Cada cidade
existia, vamos dizer, passado, em cada cidade existia uma especialidade de médium. Então, não se reúne tudo num lugar só. Chico, quem disse isso? Eu vou abreviar essa história, que eu já contei ela. Os empresários foram até o Chico e disseram: Chico, nós vamos retornar a São Paulo, nós vamos vender tudo que temos e nós vamos vir e nós vamos montar acampamento aqui em Uberaba junto com você ao teu lado. Chico, muito humilde, Emmanuel veio e disse: diga para os nossos irmãos que todos os moirões, né? Moirões, todos os moirões juntos não se faz cerca. Olha que sabedoria. E de fato, você já conseguiu ver os moirões todos juntos de uma cerca? Não. Todos espaçados 2, 3 metros de distância um do outro. Por isso consegue fazer-se quilômetros e quilômetros de cerca. Agora junta todos os moirões juntos para você ver. Junta todos eles. É a mesma coisa. Junta todos os médios sensitivos que possuem dons mediúnicos assim educados, né, na doutrina dos espíritos, junta eles todos numa casa espírita. Vai faltar assistência de médios em várias localidades do país ou do mundo. Então, é necessário espalhado, né? Por isso, como por exemplo, na geologia nós entendemos disso um pouquinho, existe uma região que tem um tipo de minério. Existe outra região que tem outro tipo de minério. Outro tipo de minério. Nunca numa região se descobre mais do que 2 tipos de minério. No máximo 2. Não mais que isso. Então tem uma região que tem diamante, tem uma outra região que tem ouro, tem uma outra região que tem safira, né? Na outra região tem turmalina e por aí em diante vai, né? Mas você não vê tudo junto, não. Isso faz parte dos desígnios de Deus, né? Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, de forma, tá certo, né? O ensino que ser coletivo e não individual, porque nós sabemos que uma pleia de espíritos enorme, mas enorme, se reuniu no espaço sideral, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, e para poder que termo que eu uso? Para poder trazer a lume o cristianismo redivivo. Fica melhor assim. Eu ia usar outros termos, mas eu estou medindo muitas palavras, entendeu? Porque outras palavras eu fico procurando. Outras palavras parece que vai agredir. Eu não estou afim mais, no final de carreira, eu não estou afim mais de ficar agredindo aqui, agredindo ali. Parece, as pessoas pensam que é agredir. Mas na verdade é um estudo, isso aqui é um estudo, isso aqui não é para agredir ninguém. Mas as pessoas pensam, então vamos, né? Então, o ensino dos desígnios de Deus, das leis de Deus, veio através de um coletivo, né? Que é através dos espíritos, que é
a doutrina dos espíritos e não a doutrina dos homens. Porque o espiritismo não faz parte da doutrina dos homens, e sim faz parte da doutrina dos espíritos, embasado nos desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás aqui à Terra. Então, um coletivo de seres, milhares de seres, luminares, estiveram reunidos com o Cristo para colaborar com Hippolyte Léon Denisard Rivail, no despertar do cristianismo redivivo novamente aqui na Terra. Então não foi um trabalho, a doutrina dos espíritos, não foi um trabalho, eu vou usar passado e presente, não foi e não é o trabalho de um só, indivíduo. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho coletivo. Inclusive até hoje em dia, na literatura espírita, esse coletivo, 2023, esse coletivo continua. Eu posso dizer a você, com todo respeito, você vai entender disso, o mesmo coletivo que contribuiu a 18 de abril de 1857 com Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse mesmo coletivo que naquela época contribuiu para com a codificação da doutrina dos espíritos, esse mesmo coletivo continua contribuindo até hoje, no ano de 2023. E eu posso te dizer uma coisa. Se tratando-se dos desígnios de Deus, esse coletivo, por toda a eternidade, ele nunca cessará o trabalho de divulgação dos desígnios de Deus, porque nunca que se acaba o sofredor, o doente, o necessitado. E nós sabemos que esse coletivo trabalha para nosso Senhor Jesus Cristo, em prol de todos nós, almas doentes e necessitadas. E o Pai misericordioso, como nunca nos deixou órfãos, nunca nos deixará desamparado. Então, até o ano de 2023, o mesmo coletivo que a 18 de abril de 1857 contribuiu para a codificação da doutrina dos espíritos, continua até hoje, 2023, nos ajudando aqui na Terra. Olha só para você ver, 500 e tantos livros através de Chico Xavier. Os 400 livros através de Carlos Bacelli. Também uns 400 através de Divaldo Pereira Franco. Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion. Não vou citar outros médios, não. Não tenho nada contra. Mas esses são os cabeceira, que a gente precisa se preocupar primeiro com as obras desses seres. Aí é que está a doutrina dos espíritos.
Não se iluda por aí, não. Ah, mas que livro bonito. Que história linda. Você já parou para observar que romance só traz desgraça, traição? Só. Que lindo. É lindo ver a desgraça dos outros, né? Que aprendizado. Através da desgraça dos outros. Ah, mas pelo menos a gente aprende a não cometer o que eles cometeram. Por que você não busca o exemplo em Jesus, em vez de estar buscando exemplo em essa distorção dos desígnios? As pessoas têm que raciocinar. Então, você acha que esses que psicografaram através de Chico, de Carlos Bacelli e de Divaldo, Leon Denis, Gabriel Delanda, você acha que não é uma continuidade, uma sequência daquela pleia de espírito, daquele coletivo que auxiliou Hipólito Leon Denis Rivail? É lógico que é uma sequência, só que é preciso médios do nível deles. Vamos para o próximo vídeo.